it's lights out and away we go! Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Lights Out Podcast, este nosso podcast de Fórmula 1, para comentar esta vez a corrida do Grande Prémio de Imola, uma corrida cheia de emoções, cheia de altos e de baixos, que começou com qualifying. Esta semana também estivemos sprint race, e para comentar esta corrida estou aqui, como sempre, Alejandro, e como sempre também com a companhia de Figueiredo. Como é que estás? Estou bem, vamos lá comentar esta corrida que parecia um bocadinho calma, previsível, mas depois até teve algumas surpresas mais para o final. E connosco está hoje o Tomás Correia, que também tem uma página de Fórmula 1 no Instagram, e vai estar aqui a comentar connosco o Grande Prémio. O que é que achaste deste Grande Prémio, Tomás? Como é que estás? Ora, antes de mais eu vou agradecer o convite que me fizeram para poder participar, que neste foi um grande prémio diferente, com a primeira vez dos carros de 2022 na F1 Sprint. Acho que tem tudo boas perspectivas para continuar a acontecer, com algumas lutas interessantes, e acho que a corrida foi um bocadinho parada apesar de tudo o que aconteceu, mas acho que foi uma boa corrida. O Max, por exemplo, que achava deste formato de sprint, nós também aproveitámos e publicámos umas imagens para explicar outra vez como é que é este novo formato, mas ainda há algumas dúvidas. Há pessoas que gostam, há pessoas que não gostam. Tomás, o que é que tu achas deste formato? Gostas desse sprint ou não? Ao início achei um bocadinho estranho o ano passado, mas acho que pouco a pouco acho que vai ser uma coisa a ser implementada na Fórmula 1. Acho que tem tudo para evoluir e criar boas F1 sprints e novas perspectivas para o futuro, novas provas a acontecerem. Eu, na minha opinião, acho que depende também muito das pistas. Por exemplo, uma sprint no Mónaco se calhar não dava para nada porque não há muita ultrapassagem, e acho que a Imola também se calhar não é a pista mais indicada. No entanto, houve algumas mudanças, houve até algumas batalhas. E tu, Figueiredo, o que é que achas desse sprint? É um bocado aquilo que também estás a dizer. Acho que este formato de corridas, o sprint race, tem que ser adaptado um bocadinho às pistas. Há pistas em que não faz sentido nenhum aplicar este formato. A Imola, a partir daí, vamos ter assim uma corrida um bocadinho mais parada, como também tivemos um bocado no domingo hoje, e então assim, aí sim, neste tipo de circuitos faz sentido este formato do sprint race aparecer. Claro que é uma coisa que ainda é um bocadinho recente na Fórmula 1, okay, na Fórmula 2 já está completamente diferente o conhecimento dos pilotos e das equipas em relação a este formato, mas que aos poucos traz um bocadinho mais emoção ao fim de semana. É verdade, temos um fim de semana com mais emoção, com uma qualificação logo à sexta-feira, uma mini corrida ao sábado, mas que acaba por tanto as equipas poderem trabalhar melhor assim os seus carros em ritmo de corrida e perceberem também nesta fase inicial da época as evoluções e as mexidas que podem fazer para as próximas corridas. Quem evoluiu desde o início do campeonato foi, por exemplo, a McLaren, que hoje conseguiu esse pódio com o Norris, mas eu acho que antes de falarmos daqueles pilotos que conseguiram um resultado positivo, neste fim de semana houve vários, eu gostava de falar daqueles pilotos que ou não tiveram ritmo, ou tiveram azar, como foi, por exemplo, o caso do Sainz, o caso do Alonso, ou o caso do próprio Hamilton, que parece que acaba por não conseguir descolar. O caso do Sainz, eu sempre disse, é um dos pilotos com mais azar da grelha. Já o ano passado ou o anterior, quando tinha bom ritmo, era problemas nas boxes ou acidentes. O Alonso mais do mesmo, com problemas nos pacotes, com pacotes de Santos nos travões, com pecinhas pequenas a arruinar qualificações, e este fim de semana também com um pequeno toque ou com problemas de fiabilidade, os dois espanhóis logo de fora. E o Hamilton, que não tendo estes problemas, parece que não consegue ter o mesmo ritmo que, por exemplo, Russell, que acaba em quarto, acaba em quinto, tem conseguido pontos atrás de pontos, e parece que mesmo com Mercedes consegue ter esse ritmo. Tomás, queres comentar algumas das corridas destes três pilotos este fim de semana? Posso dizer uma pequena palavrinha sobre os três pilotos. Vou começar pelo Hamilton. Acho que ele ainda não encontrou o ritmo certo com o carro, como Russell já conseguiu encontrar um melhor ritmo, apesar de termos visto o Russell com não muito bom ritmo na sprint, mas acho que hoje teve a fazer uma corrida muito consistente e acho que foi um bom resultado dentro do carro que eles têm.
Para o Hamilton, acho que ele precisa ainda de melhorar o ritmo e acho que se adaptar ao carro. Relativamente ao Alonso, podemos dizer que ele tem tido pequenos problemas e é o que lhe tem estragado um bocadinho às vezes os fins de semana. São pequenos problemas que acabam por estragar o fim de semana completo. O Sainz estas 2 últimas corridas têm sido para esquecer. Começando na Austrália e acabando hoje, acho que ele precisa de apagar um bocadinho a memória daquilo que foram estas 2 corridas e recomeçar, apesar de já ficar um bocadinho para trás no campeonato e na luta. Acho que precisa de recomeçar e ainda tem muito tempo para conseguir uma boa posição no campeonato de pilotos. Figueiredo, eu sei que tu és um grande fã do Sainz. Como é que estás este fim de semana? Estás lixado, não estás? Estou já na qualificação, quase que apetecia-me deixar de ver na sexta-feira quando ele perdeu o controle do carro no segundo setor. E fiquei um bocado chateado com a saída dele, pronto, logo na primeira volta, não é? Para aquele acidente com o Ricciardo. E eu sinceramente acho que ali a culpa, não posso dizer é muito culpa do Ricciardo, mas porque ele perde um bocado o controle, depois também o Bottas bate-lhe por trás, ele aí perde ainda mais o controle. Claro que podia ter levantado um bocadinho o pé porque o Sainz estava a vir por fora e já tinha ganho a posição, mas é o que vocês estavam a dizer, é um fim de semana realmente para esquecer para os 2 Ferrari, mas principalmente para o Sainz. Depois da qualificação má de sexta-feira, dá ali um bocadinho de esperança aos tifosi e à equipa da Ferrari com aquela sprint race espetacular, e eu acho que para toda a gente, ok, que o Verstappen conseguiu recuperar a posição ao Leclerc e teve assim mais mediatismo entre todos os adeptos de Fórmula 1, mas a sprint race do Sainz é espetacular, e subir 6 lugares numa corrida de 21 voltas, acho que está a dar os parabéns ao Sainz. Mas depois, pronto, volta a ter azar na corrida de hoje de domingo, e logo na primeira curva acaba por ficar completamente encravado ali na gravilha e não consegue tirar ali o carro e ditou o abandono do Sainz. Falando dos McLaren, grande corrida grande fim de semana do Norris, ok, que beneficiam ali um bocadinho daquelas red flags todas na Q3 de sexta-feira e consegue fazer o P3, mas depois não foi por isso que, mesmo depois de ontem ter perdido algumas posições na sprint race, hoje esteve com tudo na corrida, claro que beneficia um bocadinho da saída de pista do Leclerc, mas lá está, é como nós também vimos nos fins de semana anteriores, a Mercedes estava à frente da Red Bull porque nunca tinha de ter problemas no carro, apesar do Red Bull ser mais forte. E o Norris, apesar de não ter um carro tão forte como o Leclerc, conseguiu levar o carro até ao fim sem erros de condução, e hoje o Leclerc teve e penalizou-lhe a entrada no pódio. Precisamente a chave do êxito do pódio de Norris foi isso, não ter erros, fazer uma corrida limpinha, sem muitas manobras, muito discreta, mas sem erros. E quem teve um erro foi Leclerc e pagou caro. Pagou caro porque podia conseguir aquele pódio, aquela terceira posição, e no entanto acabou sexto com a saída de pista. Minimizou o risco, podia ter corrido pior, podia ter não acabado a corrida, mas isto faz com que a Red Bull fique ainda mais perto da Ferrari no campeonato de construtores. Queres comentar um bocado também, Tomás, a corrida de Leclerc neste aspecto? Acho que o Leclerc fez uma corrida relativamente má, se é que posso dizer assim. Acho que ele tinha tudo para conseguir o segundo lugar. Acho que o ritmo dele, pelo aquilo que ele mostrou na sprint, tinha tudo para pelo menos o segundo lugar ter garantido. Depois, quando o Pérez vai à frente dele e ele está a atacar, acho que ele forçou demais o carro ali na chicane e acabou por perder, e teve esse erro que penalizou a equipa e ele próprio no campeonato. Perde muitos pontos para o Verstappen e perde uma grande vantagem que tinha. Acho que ainda tem muito campeonato pela frente. Aconteceu, acho que não pode voltar a acontecer, que acho que isso é estar a matar o campeonato dele, se continuar com estes erros assim. Mas acho que pronto, é assim, teve que acontecer e o culpado aqui é ele, que não conseguiu fazer o trabalho certo. Eu, na minha opinião, não diria que tenha sido um fim de semana mau para o Leclerc, mas acho que pronto, foi esse erro que estavas a comentar, se calhar um erro de maturidade, um erro de, por exemplo, já vimos que naquela batalha também com o Verstappen, há umas corridas atrás, o Verstappen é mais maturo neste sentido, ainda pronto, também já há algumas diferenças de anos em relação à carreira, à experiência, e parece que
faltou maturidade a Leclerc neste aspecto. O que é que tu achas, Figueiredo? Não, nós já vimos já um bocadinho no ano passado, já comentámos isto este ano aqui no nosso podcast, nesta temporada, que, por exemplo, em Silverstone, quando o Leclerc ia liderar o Grande Prémio, acaba por sentir-se ali um bocadinho intimidado com o Hamilton e perde o controle do carro. E se vocês forem a ver, ok, o fim de semana não é o perfeito para o Leclerc, mas pelo menos consegue ainda sacar alguns pontos. Claro que não era o que ele pretendia, claro que ele estava aqui a tentar lutar pela vitória, ainda por cima de um Grande Prémio em Itália. Mas se vocês forem a ver, há um dado curioso, que é quando eles estão, os 3 pilotos que chegaram ao pódio, a falarem antes de subirem ao pódio, eles diziam que os Ferrari estavam a atacar com uma grande brutalidade daquela última chicane, da variante alta. E se tu viste, foi onde o Sainz perdeu o controle do carro na Q2, sexta-feira, e onde o Leclerc se despistou hoje, a cerca de 10 voltas do final da corrida. Portanto, acho que os Ferrari estavam, não sei porquê, o Sainz sei porquê, porque quer mostrar uma resposta em relação a Melbourne, e também esta semana tivemos a renovação do contrato dele, e ele queria mostrar serviço neste Grande Prémio. E o Leclerc, acho que aqui ir ao pódio era mais importante para ele, porque já não era difícil apanhar o Checo, do que depois estar ali a tentar, com aquela brutalidade toda, entrar naquela chicane no final do segundo setor, e acabou por custar caro. Mas de resto, fim de semana bom, sacou alguns pontos, e a distância, estes pontos todos que o Verstappen, aliás, ganhou, ou ao menos o Leclerc conseguiu dar uma resposta e ficando em P6. E eu acho que com a vantagem de pontos que o Leclerc tem, que agora foi reduzida, mas que ainda continua a ter, ele pode jogar com estes pontos, pode, pronto, em vez de ficar em segundo ou em primeiro, ficar em terceiro também não é um mau resultado, e arriscar em excesso também não é positivo para ninguém. Quem não arriscou e quem mostrou maturidade foi o Vettel. Hoje, Tomás, tu tens aí um chapéu da Aston Martin, e o Vettel conseguiu trazer uns pontos para casa, os primeiros da Aston Martin, numa corrida bastante consistente, bastante sólida, desde o início até ao fim. E queria te perguntar, Tomás, como é que qualificavas esta corrida de Vettel? Eu acho que, acima de tudo, foi um bom desempenho por parte dos Aston Martin ao longo do fim de semana. Acho que foram bastante consistentes e mostraram uma pequena evolução. Não posso dizer que seja uma grande evolução, como a McLaren teve, mas acho que conseguiram, não sei se aproveitar melhor das características da pista, se houve assim grandes evoluções no carro, mas acima de tudo acho que ficou marcado pela positiva este fim de semana, com o Vettel a marcar os primeiros pontos dele e o Stroll também conseguir acompanhar relativamente perto, ou seja, o Vettel terminou em 8º e o Stroll terminou em 10º. Concluo que é um bom resultado para a equipe e para ambos os pilotos, conseguem marcar pontos e tentar ganhar algumas posições durante a corrida, desde com o Leclerc ter tido aquele pequeno erro, que não foi assim tão pequeno, mas deu uma pequena esperança à Aston Martin ainda tentar minimizar os danos desta temporada, marcando estes pontos. Dá um certo ânimo ao projeto continuar e no futuro poder ser um carro ganhador, mas por enquanto acho que ainda é cedo demais para esse projeto ficar pronto. Quem também trouxe bons pontos e também é sinónimo de maturidade é o Bottas, que fez uma excelente corrida hoje com o Alfa Romeo, fez um excelente fim de semana. Faltou só aquela coisinha de ultrapassar o Russell, mas tirando isso, acho que foi um fim de semana perfeito para Bottas. Queres comentar, Figueiredo, tanto a corrida de Bottas como de Vettel? Vettel, espetacular, o fim de semana do Vettel, já a qualificação tinha sido boa, já a Sprint Race também tinha sido boa, e hoje combinou com a chegada aos primeiros pontos da Aston Martin na época e também os dele na equipa em 2022. O Bottas, portanto, no geral foi um grande fim de semana da Aston Martin, grande fim de semana comparado com aquilo que estavam a fazer até agora no campeonato. Depois o Bottas, faltava-lhe só aquela estocada final ao Russell, e para ficar-se a rir na cara do piloto que o substituiu na Mercedes, não é? Que era conseguir aquela ultrapassagem que bem tentou, mas não conseguiu, como nós também vimos o Hamilton a tentar ao Gasly e não conseguia. Ok, que a pista estava muito molhada e tentar mudar um bocadinho a trajetória, perdias velocidade, devias isso mesmo quando os pilotos, por isso é que os pilotos mantinham atrás do piloto que estava à sua frente, não é? Do carro que estava à sua frente até ao máximo, para depois travarem
de uma forma tardia e assim conseguirem essa ultrapassagem. Mas também, além desses dois pilotos, eu gostava de destacar hoje o fim de semana, e para mim talvez tivesse sido o Driver of the Day, mas já vamos falar sobre isso, mas o fim de semana do Tsunoda, que fez uma corrida, na minha opinião, muito boa e super consistente, e vimos o Tsunoda tirar vários pilotos da frente e pilotos de renome na Fórmula 1, portanto, não sei o que é que vocês acham da corrida do Tsunoda, mas para mim foi uma das melhores corridas do piloto desde que está na Fórmula 1. Eu ia falar do Tsunoda e ia falar também de Albon, estes dois asiáticos que hoje, o Albon, por exemplo, não conseguiu chegar aos pontos, mas também faltou muito pouco. O Tsunoda chegou aos pontos. São dois pilotos que, na minha opinião, têm bastante talento. Já vimos o Tsunoda o ano passado, mesmo não tendo a melhor das épocas, conseguiu trazer vários pontos, até ficar à frente de Gasly em algumas corridas. E Albon, que em mim, aqui vou dizer um popular opinion, toda a gente criticava o Albon quando ele estava na Red Bull, eu adorava o Albon, e quando ele saiu, acho que foi mais ou menos injusto, e agora que voltou, eu continuo a dizer que ele é um grande piloto. Evidentemente não está para substituir o Checo nestes momentos, mas eu acredito que é um grande piloto, e que temos visto agora com o Williams, que não tendo um grande carro, está sempre perto dos pontos, ou até nos pontos, e eu acho que vai continuar a evoluir ao longo do ano. E Tomás, o que é que tu achas de tanto da corrida de Tsunoda como de Albon? Eu vou voltar um bocadinho atrás, vou aproveitar também para falar na grande corrida que Valtteri Bottas fez, que não falei há bocadinho. Acho que o Valtteri fez uma corrida muito consistente e já mostrou isso também desde a qualificação e na sprint, fez um bom resultado para a Alfa Romeo. Relativamente a Albon e Tsunoda, acho que fizeram ambos uma grande corrida hoje. Tsunoda conseguiu ultrapassar bastantes pilotos, conseguiu ganhar posições sem problemas, como vimos, por exemplo, Hamilton a tentar ultrapassar Gasly, não conseguiu. Tsunoda, para mim, tem muitos pontos positivos hoje. Albon, também com o Williams, conseguiu fazer uma boa corrida hoje, muito consistente, conseguir manter Gasly e Hamilton atrás durante grande parte da corrida. Acho que foi uma grande corrida por parte do tailandês, que voltou este ano à Fórmula 1. E também vou pegar um bocadinho na tua ideia, que foi, acho que ele saiu da Red Bull um bocadinho injustamente. Acho que foi porque acho que não teve, se calhar, o tempo certo para se adaptar ao carro, e também foi numa fase em que o segundo lugar da Red Bull estava um bocadinho sem ordem. Não, estava um bocadinho sem ordem. Aquilo não sabia bem quem é que ia lá estar agora, ou quem é que ia lá estar daqui a 6 meses. Acho que foi numa altura um bocadinho má para o piloto. Mas pronto, acho que ele agora na Williams tem tudo para poder evoluir mais e fazer uma grande temporada com o Latifi ao lado. Acho que vai ser fácil bater o canadiano. Não vejo grandes problemas nesse trabalho, e é isso. E ainda não falamos do Checo, passamos aqui um bocado ao lado, mas acho que o Checo fez um grande fim de semana, foi sem dúvida um dos pilotos do fim de semana. Já na Sprint Race conseguiu ultrapassar imensos pilotos, subir imensas posições, e vimos que já na corrida de hoje, no domingo, ele conseguiu ter um ritmo muito similar ao de Verstappen, defender-se do Leclerc durante várias voltas, mesmo perdendo a posição depois da troca de pneus, voltar a ultrapassá-lo, fugir, e eu acho que teve um ritmo incrível o Ministério da Defesa mexicano, e acho que também, quando tem mostrado, mesmo estando o Verstappen, tem mostrado ritmo, e quando o Verstappen não está, pronto, teve 2 desistências já este campeonato, também tem mostrado que está nos lugares do topo, e o Checo está sem dúvida a fazer uma época excepcional. Figueiredo. Não, isso nós ainda não tínhamos falado, e é verdade, a Red Bull hoje, espetacular, o 1-2, Verstappen em primeiro, Checo em segundo, e nós vimos já ontem na Sprint Race que o Checo estava contente por perceber que o Red Bull estava um carro que conseguia lutar pela vitória nesta corrida. E se nós formos a ver, a Ferrari era melhor em quase todos os setores, exceto naquela reta gigante da meta. E aí é que nós vimos o Verstappen não tem a tirar muito tempo para o Leclerc, e depois até conseguir aquela ultrapassagem na Sprint Race. E hoje foi completamente diferente. O Red Bull do Checo e do Verstappen arrancaram os dois muito bem, e depois, ou seja, o Checo sabia o que é que tinha que fazer. Ok, o Verstappen não está com um ritmo muito melhor que o meu, mas o meu carro está bom, e vou manter aqui o meu segundo lugar, e acaba por ser um fim de semana espetacular para a Red Bull, dá uma resposta àquilo que tinha acontecido no último grande prémio, e principalmente, não era tanto ao último grande prémio, mas aos problemas iniciais que o carro mostrou nestas 3 primeiras corridas,
e hoje a Red Bull afirma-se como uma grande equipa, que nós já sabíamos que ia ser, não é? Mas dá um passo importante nesta luta, tanto nos construtores como dos pilotos. E o Checo já conseguiu em Melbourne somar pontos, hoje volta a ficar no segundo lugar e soma alguns pontos, ontem ficou em terceiro e também levou mais alguns pontos da Sprint Race. Portanto, o grande fim de semana do Checo, e esperemos que o Red Bull não volte a apresentar aqueles problemas de fiabilidade e que tenhamos a Red Bull assim muito competitiva no resto da época. O Verstappen, que as duas corridas que acabou, as duas corridas acabou-las em primeiro. E temos visto esta consistência de Verstappen nas vitórias, temos visto a consistência de Checo nos pontos e temos visto, não a consistência do Red Bull em relação à fiabilidade, mas em relação ao ritmo, vemos que cada vez está mais perto do ritmo da Ferrari. Eu acho que inclusivamente este fim de semana por cima da Ferrari, e queria perguntar-te mais a tua opinião sobre a Red Bull. Pegando naquilo que o Tomás disse, acho que foi um excelente fim de semana para a Red Bull. Desde o 1-2, terem ganho a sprint, à pole position do Verstappen, acho que foi um fim de semana em cheio para a Red Bull. Vamos ver se é desta que eles conseguiram resolver os problemas que eles tinham de confiabilidade. Esperemos que sim, que é para haver uma luta até ao fim entre Ferrari e Red Bull, pelo menos. O Pérez tem um começo de época muito bom, diferente daquilo que ele o ano passado estava a fazer. Acho que tem tudo para ser um grande segundo piloto para a Red Bull, marcar pontos consistentes, de vez em quando uns pódios, quando consegue, quando tem ritmo, e foi isso que ele hoje conseguiu fazer. Com um bom ritmo de corrida, conseguiu defender-se do Leclerc, manter um bom ritmo e conseguiu fazer o segundo lugar. E estava lá ele, sem se dar muito por ele, sem sofrer ultrapassagens, ele estava lá atrás de Verstappen com um bom ritmo e em segundo lugar. E queria só abrir aqui um debate para finalizar esta parte da análise sobre o Grande Prémio de Imola. Falava-se e criticou-se muito a Vettel, tanto na Ferrari como na Aston Martin, depois de ter vindo de ganhar 4 mundiais. Dizia-se que ele tinha ganho porque tinha um bom carro, não porque era bom piloto, e criticava-se a dizer que agora que não tem um carro vencedor, já não é tão bom piloto. Disse isto quando eu estava na Ferrari, disse também no caso da Aston Martin. Agora vemos, por exemplo, o Hamilton, 7 vezes campeão do mundo, o piloto com mais vitórias, o piloto que bate os recordes todos, está a ter muitas dificuldades com o novo Mercedes, com um carro que já não é tão competitivo e que, no entanto, está a ser ultrapassado pelo piloto mais novo que chegou este ano, que é o Russell, e não está a conseguir aqueles resultados. Há quem diga também que o Hamilton é capaz de abandonar o campeonato a meio, antes de sequer ter acabado, que eu nesse caso duvido, mas há muitas opiniões sobre isto. Tomás, o que é que tu achas? A tua opinião sobre estas críticas que se teve com o Vettel, que se calhar também podem vir a ter com o Hamilton, e achas também que o Hamilton pode vir a abandonar o campeonato antes sequer de se ter acabado? Eu não acredito muito nessa teoria. Acho que é uma coisa de agora. Acho que o Hamilton, com mais tempo ou menos tempo, vai, por muito mal que seja o fim de semana, ele vai continuar e permanecer. Não o vejo a fazer isso. Tanto que ele, o ano passado, veio dizer que quando ganhou no Brasil e depois daquelas corridas na Arábia Saudita e no Brasil, que o melhor Hamilton tinha chegado e que ele ia lutar. O certo é que a gente hoje viu que tudo bem, ele tentou, mas não conseguiu. Se calhar o problema dele foi não ter conseguido, por exemplo, hoje ultrapassar o Gasly, que é um AlphaTauri que supostamente não tem tanto dinheiro, nem consegue ter um carro tão bom como teoricamente a Mercedes tem. Relativamente às críticas que lhe fazem, acho que é uma coisa de agora, que é um bocadinho de jornalismo, se é que podemos dizer assim. Acho que como aquilo não está a correr bem, caem-lhe mais em cima e pedem-lhe que ele faça mais, porque pronto, é o Hamilton, é um 7 vezes campeão do mundo, tem as vitórias que tem, as poles que tem, os recordes que tem, e caem-lhe mais em cima e exigem mais dele por causa disso. É a minha opinião. Relativamente ao Vettel, acho que todos esperávamos que ele conseguisse pelo menos um título com a Ferrari, pelo menos em 2017 ou 2018, que foi os anos em que a Ferrari esteve mais perto da Mercedes, mas as coisas acontecem, erros dos pilotos, estratégias, tudo pode acontecer. De hoje para amanhã pode acontecer alguma coisa, e como por exemplo vimos com o motor da Ferrari em 2019, começou a segunda parte da temporada muito bem, depois veio-se a comprovar que tinha
tinham feito, pronto, aquela coisa que beneficiava mais o desempenho do motor, mas tudo pode acontecer de um momento para o outro e acho que as críticas que fazem às vezes são duras demais para os pilotos e eles têm que conseguir aguentar, e o peso da camisola que cada um tem é diferente, porque se eu correr pela Mercedes não é a mesma coisa que correr pela Haas. Acho que o peso que a camisola tem é uma coisa muito difícil de levar e pronto, é isso que eu tenho para dizer. Não me vou alongar muito mais porque isto daqui tinha muito tema para conversa. E eu acho que a única coisa que a mim pessoalmente faz confusão é a diferença que há entre Russell e Hamilton, por exemplo, nesta corrida. Se o Hamilton estivesse mal, por exemplo, se o Hamilton ficasse em 14º e o Russell ficasse em 12º, pronto, podemos falar do carro. Mas neste caso, vimos que o Russell está a ser muito consistente, também por mérito do Russell, e é o que mais confusão me faz sobre este ritmo, este desenvolvimento de Hamilton este ano. Figueiredo, alguma opinião? Eu concordo com vocês, mas é assim, isto primeiro, aquela notícia que estava a falar do Hamilton abandonar o campeonato também de temporada, acho impossível. Depois, até porque também aquilo que o Tomás estava a dizer quando acabou o ano passado, o melhor Hamilton está por vir e vocês ainda têm que ver o melhor. Portanto, isso tiro completamente fora de hipótese. Depois, há também que ter a pensar um bocadinho que é, ok, o Mercedes não está muito competitivo, é verdade aquilo que estavas a falar, que é estranho o Russell ter muito melhores resultados e um carro muito mais competitivo em pista do que o do Hamilton, mas o Hamilton também não consegue ultrapassar o Gasly um bocadinho porque estava ali no comboio DRS e o Gasly também estava com o DRS do Albon. Claro que em outras situações isso não iria fazer diferença nenhuma numa Mercedes há uns anos atrás, mas hoje em dia, visto que o carro não é assim tão competitivo, isso nota-se ainda mais. Contudo, acho que o Hamilton ainda vai conseguir nos provar várias coisas ao longo da época. Temos que pensar que aquilo que o Tomás estava a dizer, a Fórmula 1 é um desporto individual, onde às vezes a qualidade do piloto decide tudo. Há também um carro que às vezes pode dar problemas ou que pode não estar bem afinado. Há estratégias que podem errar, há chuva, há meteorologia, há um conjunto de fatores que tem que estar todo bem alinhado e bem estudado pelas equipas para que corra tudo na perfeição. Mas vamos esperar. Hoje não foi um bom fim de semana para o Hamilton, mas eu acredito que muito em breve vamos ter uma resposta do piloto. Nós, por exemplo, perguntámos no nosso Instagram aos seguidores o que é que acharam desta corrida, como é que eles definiam esta corrida numa única palavra. O Daniel Ribeiro disse inesperado, a Carolina Martins chocante, a Tânia Rebelo inesperável e a Bia _TS dor. Suponho que pela parte da Ferrari, não creio que seja fã da Red Bull e que diga dor. Tomás, se tu tivesse que definir esta corrida como uma única palavra, escolhias alguma destas, escolhias alguma outra, que palavra é que escolhias? É difícil escolher a palavra para a corrida que foi, com todas as coisas que houve entre a dominância do Verstappen, o erro de Leclerc e a grande corrida do Russell, Bottas, Vettel, Tsunoda. Eu diria um bocadinho, se calhar a palavra que eu escolheria era improvável, porque depois de vermos o Leclerc a dominar a maioria de F1 Sprint ontem, todos pensávamos, o Leclerc é capaz de se calhar dar uma boa luta com o Verstappen e se calhar vai ser uma luta pela vitória até ao fim, ou grande parte da corrida vai ser. Mas não foi assim que aconteceu. O Leclerc não teve um bom arranque e isso acabou-lhe por estragar um bocadinho a corrida, assim como não ter o Sainz também lá para fazer pressão aos dois pilotos da Red Bull também não ajudou. E acho que foi uma corrida um bocadinho decidida também por fatores externos, como a previsão do tempo, que como começou com a chuva, pode ter afetado ou não a corrida. E com esta relação, com estas palavras, concluímos o episódio de hoje, esta análise do Grande Prémio de Imola. Estamos aqui de volta para comentar o Grande Prémio de Miami daqui a 2 semanas, a primeira vez que se vai lá correr. Temos um convidado muito especial também que temos já vontade de anunciar e vamos ter a primeira vez uma corrida no Grande Prémio de Miami. Portanto, vemo-nos daqui a 2 semanas. Até lá, vamos falando pelas redes sociais, vamos comentando coisas. Temos também a nossa Fantasy, temos a nossa Liga de Fórmula 1 de eSports e temos muitas outras coisas para mostrar, para vos trazer conteúdo todos os dias. Portanto, até lá, grande abraço. Um abraço.
Um abraço, até à próxima.